Vamos dar início à nossa segunda webinar dentro do projeto. Bom dia a todos, aos convidados, bom dia a todos que nos ouvem. Vamos dar início à nossa programação da segunda webinar. E isso aqui só está acontecendo porque estamos elaborando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E é importante destacar que esse plano ele só foi possível porque conta com recursos do Ministério do Meio Ambiente, repassado à Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, Estadual do Meio Ambiente, e por meio da Caixa Econômica Federal, que é interveniente. Esse projeto, a universidade foi convidada como parceira da SEMA para executar esse plano. Há, nesse plano, uma etapa muito importante a ser cumprida, que é o plano de mobilização social. Toda essa agenda que está sendo pensada, programada, com o intuito de atingir, de sensibilizar e divulgar tudo que está sendo feito dentro desse projeto. E é só possível realizar um projeto dessa magnitude se os atores forem envolvidos. Quem são os atores? São todos, movimento de catadores, associações, cooperativas, Federação da Indústria, gestores públicos, secretarias municipais, membros de comitê de bacia, promotoria pública, defensoria, todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos estão em contato com a questão dos resíduos sólidos, seja para olhar para os problemas, seja para olhar para as possíveis soluções. Então, dentro dessa dinâmica, a webinar ela tem esse objetivo de trazer para fora, externalizar aquilo que o projeto está no seu dia a dia trabalhando. Nesse dia, hoje, nós temos dois convidados. O professor Cláudio Miranda, arquiteto, urbanista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em urbanismo pelo programa de pós-graduação. Pela Universidade de Urbanismo, FAO, FRJ, e mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso. O Cláudio ele tem uma vasta experiência com a vida profissional junto à Caixa Econômica Federal, muitos anos trabalhando na Caixa, e também ele está à frente do Instituto Cidade Legal. E é o nosso convidado para falar. O outro convidado é o Dr. Marlon Nascimento Barbosa, advogado, especialista em gestão pública, com um vasto currículo, trabalhando com prefeituras na realização de planos de saneamento, tem trabalho especializado na parte de regulação, apoiando os municípios por meio de consórcios e também na prestação de serviços. E, diante do novo marco regulatório, convidamos o Dr. Marlon para que possa falar um pouco o que esse marco regulatório traz, impacta para a realidade do nosso estado de Mato Grosso. Nós sabemos que o estado de Mato Grosso tem uma situação diferenciada em relação aos outros estados, porque aqui a gestão é descentralizada. Cada município presta diretamente seu serviço, por meio de autarquias ou secretarias, ou por meio de concessões privadas. É uma situação diferenciada em relação a outros estados da federação, no que se refere à água e esgoto. A questão dos resíduos sólidos é feito diretamente pelas prefeituras, suas secretarias, e a existência de já aterros compartilhados, modelos de aterros compartilhados, com atuação pública, com prestação pública e prestação privada. Então, nesse dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que esse marco trará de mudanças para aquilo que é a realidade do estado de Mato Grosso. Então, eu passo aqui a palavra para o Cláudio, para que possa fazer um pouco dessa explanação de como
o Instituto de Cidade Legal vê essa realidade para o nosso Estado? Cláudio, por favor. Olá, Eliana. Bom dia, professora Eliana Rondon. Bom dia, doutor Marlon Barbosa. Quero cumprimentar todos os participantes e as participantes dessa live. Eu estou representando o Instituto Cidade Legal, numa parceria com a universidade. O Instituto Cidade Legal teve o seu nascedouro a partir do apoio incondicional do professor e procurador Scalopi, e nós estamos tendo também nessa live a mentoria do promotor Carlos Eduardo, que está discutindo com a gente soluções, experiências e desafios para a gestão, para a solução do saneamento na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Embora, Eliana, eu vá falar aqui sobre o novo marco, mas eu gostaria de retroagir um pouquinho no tempo e falar do marco do 11.445 de 2007, de 13 anos atrás, né? Aliás, eu acho que 13 anos é um intervalo pequeno para a gente mudar de marco, mas, em todo caso, eu estou fazendo essa retroação para a gente observar as 3 dimensões do processo de prestação de serviço do saneamento elencadas no marco regulatório, né? A questão do planejamento, da operação e da regulação. E eu quero me ater à questão do planejamento, porque essa obrigatoriedade que foi estabelecida no marco de que todos os municípios tivessem os seus planos diretores de saneamento realizados, eu acho que foi uma deixa que a universidade, a academia, na figura da professora Eliana Rondon e do professor Paulo Modesto, como coordenadores, se apropriaram dessa obrigatoriedade para batalhar pela elaboração dos planos de saneamento dos municípios e conseguiram recurso, né, da FUNASA, da Secretaria Estadual das Cidades, para financiar essa proposta hercúlea, absurda, da gente universalizar, né, o plano de saneamento em todo o Estado, e tiveram êxito, apesar de todas as dificuldades, ser um processo participativo envolvendo todos os municípios, né? Essa ação foi considerada uma ação exemplar, um case de sucesso pela FUNASA, pelo Ministério da Saúde, um reconhecimento nacional, né? E é o único Estado do país que tem essa universalização dos 141 planos de saneamento. Acho que são 140, falta um, me parece. Mas essa universalização, ela permite agora a todos os prefeitos, os municípios, fazerem a prestação do serviço, ou delegarem, fazerem licitação para o privado. Então, colocou a gente numa condição especial, porque eu acho que até hoje apenas 30% dos municípios do país têm os seus planos de saneamento elaborados, né? E aí eu quero fazer também uma avaliação que, nesses 13 anos do marco regulatório, do 11.445, a evolução do saneamento no nosso país, eu acho que foi pífia, né? Nós continuamos ainda numa situação, eu acho que vergonhosa, né? Pelos dados lá do Instituto Trata Brasil, o Brasil ocupa a 70ª colocação em atendimento a saneamento, né? Quer dizer, nós somos a 10ª economia e estamos lá na rabeira em relação ao saneamento. Então, realmente, saneamento não é uma prioridade no nosso país. Infelizmente, esses dados revelam isso, né? O problema, a identificação desse problema, dentro de uma visão geral um pouco simplista, é que o poder público não tem competência para realizar essa prestação de serviço, para organizar, para gerir a questão do saneamento. Então, a solução posta é que a gente tem que transferir todo esse processo para o privado, né, como uma solução para a resolução desses problemas, né, que o privado é mais eficiente, mais adequado, vai colocar recurso, investimento nesse processo, né? Mas eu, lendo atentamente todos os artigos do novo marco, a única ferramenta que eu vi
para atuar a favor dessa conversão da gestão pública para o privado foi a extinção da modalidade de contrato de programa, né, que permite ao Estado se consorciar com os municípios para a operação, né, do saneamento dos municípios de uma forma livre, autônoma, por parte do município, né? Mas essa condição, ela no nosso Estado, por exemplo, não tem nenhum sentido, porque desde 97, como você mesmo falou, professora, a operação do nosso saneamento não está mais no âmbito estadual, quer dizer, já foi delegado para todos os municípios a titularidade da operação, né? Então, quer dizer, nós continuamos na mesma situação, temos 38 concessões privadas, mas não temos nenhum processo no sentido da assunção dos municípios com economia mais deprimida, na constituição de consórcios, exclusivamente feitos a partir da mudança legal, né? E eu acho também que isso tudo faz a gente pensar, doutor Marlon, se o objetivo da lei é realmente reduzir essas desigualdades regionais, caminhar no sentido da universalização, incluindo toda essa população, todo esse contingente de municípios mais deficitário, ou se o objetivo é o de transferir as condições mais lucrativas das grandes concessionárias, Sabesp, Caesb, SEDAI, Copasa, para o privado, né? Esse filé mignon para o privado. A gente não sabe, o senador Tarso Gereissati falou que o novo marco vai possibilitar que as empresas peguem o filé e levem também o osso, mas eu não consegui enxergar na lei como que esse osso vai ser levado, né? Eu acho que isso aí não depende também só do privado, né? Depende de uma ação do Estado nesse processo, né? Eu vejo que talvez a lei aponte para uma solução, que eu acho que também é do marco anterior, da parceria público-privada, né? Mas para que a parceria público-privada administrativa funcione, a gente precisa de recursos do Estado para pagar a situação deficitária, né? A gente sabe que essa solução, para conseguir a universalização até 2033, a gente precisaria de 25 bilhões por ano do Estado, né? E a gente sabe que 25 bilhões é quase que todo investimento que o governo dispõe para fazer investimentos em todas as áreas, né? Mas eu estou deixando, professor, doutor Marlon, uma série de ganchos aí para o senhor me ajudar a entendimento melhor desse processo, né? O meu objetivo é esse, de uma pessoa mais leiga tentando olhar esse novo marco, né? Mas eu vou me ater, então, a dois princípios gerais da lei, que é o princípio da universalização, né, do saneamento e da prestação do serviço de forma efetiva, e o princípio que tem mais a ver comigo, que é o princípio da importância dessa articulação do saneamento com a política de desenvolvimento urbano e regional, né? Para começar, eu acho essa questão, assim, é uma crítica minha, né, da universalização do saneamento até 2033, uma panaceia, uma utopia, né? Eu acho que só um olhar muito raso, né, da história política e socioeconômica do país pode ter essa perspectiva, né? Quer dizer, a gente não tem as raízes dessa realidade multifacetada, tem impedido historicamente a universalização da saúde, universalização da educação, universalização da moradia, da alimentação. Então, eu acho que a gente não pode tratar esse tema de uma forma simplista. E a outra coisa que me preocupa também é essa coisa, quanto mais, do Estado botar nos institutos legais a questão de prazo de atendimento, né, até 2033. Né? A gente tem já uma história de planos de saneamento que foi dado prazo, agora parece que o prazo é 2022, plano para resíduos sólidos, plano para elaboração, etc. E essas coisas estão totalmente desacreditadas. Ninguém acredita nesses prazos, nenhum gestor público é autuado pelo descumprimento, nem eles deixam de receber recursos federais. Então, também uma questão complicada, né? Mas eu acho que ter esse viés jurídico na lei, né,
de qualquer maneira, é uma coisa importante, porque vai permitir que toda a estrutura de regulação, a inclusão nos processos de concessão, nos cronogramas, de toda uma previsão de universalização com metas de evolução durante um período. Então, o processo de regulação e talvez de controle social em cima dessa engenharia, desse fluxo de caixa das concessões, eu acho que ele, com certeza, tem a capacidade de criar um viés, uma inflexão em relação ao atendimento, à capacidade de saneamento, né? Como urbanista também, me vejo como muito realista e interessante nessa perspectiva a inclusão das zonas especiais de interesse social como uma área privilegiada pela lei para atendimento, né? São as zonas, as ZEIs, que são demarcadas pelos planos diretores como as áreas mais vulneráveis, e também a inclusão dessas categorias de núcleo urbano informal consolidado, que, para quem não sabe, isso aí está articulado com outro marco, que é o marco da regularização fundiária, de uma lei também de 13.465, que é de 2017, meio recente. Então, também essa junção, essa articulação do saneamento com a questão da regularização fundiária, eu acho que é também um avanço muito legal, né? Mas, do ponto de vista, assim, nosso Estado, particularmente nessa questão regional, né, a desigualdade entre os municípios, né, é muito patente, né? Então, essa solução, que eu acho que ela não passa, né, pela iniciativa do privado, mas pela iniciativa de um pacto do poder público, das entidades do terceiro setor, da sociedade, da formatação do nosso Estado em unidade de consórcio, ela é fundamental para a nossa gestão, né? E a gente sabe que esses municípios menores, com grandes extensões, alguns com 50% da população em área rural, com aldeias indígenas, com comunidades tradicionais, eles só, embora eles tenham muitas riquezas, eles só conseguem ser viáveis se eles estiverem articulados com os municípios com a dinâmica mais adequada, a dinâmica econômica mais adequada. Eu acho que, para isso, precisa ir do papel do governo do Estado, fazendo com medidas transversais em que os municípios maiores pudessem ser beneficiados com esse consórcio de alguma maneira, né? Porque, senão, por que o município maior, além de uma pequena economia de escala, vai se consorciar com outros municípios menores se ele tem a independência, a autonomia para buscar, né, a operação de um operador único, né? Então, é uma questão que também não está nessa mágica do privado, está numa mágica de uma articulação de natureza maior. Mas eu acho que, para mim, uma das questões mais bacanas dessa lei, que eu coloco muita fé, foi essa vinculação da Agência Nacional de Águas, da ANA, ao processo normativo de regulação do saneamento básico. Eu acho isso porque, desde 2000, a ANA tem forjado na sua cultura a questão da utilização da unidade de bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né? Isso aí também a professora Eliana está sempre introjetando essa questão há anos na minha cabeça, né? E como que a própria dimensão do marco regulatório, dessas dimensões do saneamento de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, podem ser muito mais bem articuladas com uma visão da bacia hidrográfica, em vez de uma visão pontual, a visão do impacto de todas as políticas numa unidade de planejamento maior. Eu acho que essa evolução vai ser muito positiva para a gestão do saneamento, principalmente do nosso Estado, né? E a gente tem também uma situação especial do Ministério Público do nosso Estado, que estabeleceu 13 bacias hidrográficas do Estado que têm titulares de promotores que relacionam, organizam a sua gestão a partir da bacia hidrográfica, né? Então, essa ação também é uma ação única, que eu acho muito importante para o Ministério Público atuar, e eu dou parabéns para esse trabalho também do professor Scalope, né? E para concluir, doutora Eliana, eu quero dizer assim, eu posso ter
colocado algumas coisas assim, querendo desconstruir o novo marco, mas isso aí não tem nenhum sentido de desvalorizar o trabalho das pessoas, dos juristas, dos sociólogos, de todos os engenheiros e tal, nessa construção desse novo marco, né? Eu só quero ponderar que eu acho que o novo marco não é a solução do problema, né? Ele inicia, ele dá um start para uma mudança de paradigma, para novos valores e para a gente realmente se apropriar dessas novas orientações para a melhoria da questão do saneamento no nosso Estado, né? O Instituto Cidade Legal ele tem um objetivo de se aproximar e articular a sociedade civil nessa conjuntura do controle social do processo de saneamento. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos também iniciando um processo da construção de um observatório web que a gente possa fazer um veículo de comunicação fácil com os movimentos sociais, com as entidades, para traduzir, né, esses indicadores de transparência, né, do Sinisa, Sinir, Singré, sei lá, esses sistemas, planilhas complicadíssimas, com as resoluções e encaminhamentos das agências reguladoras, botar isso uma coisa fácil, como sistema de informações dinâmicos, espacializados, que a gente possa, da sociedade, ter uma maior articulação, uma maior vinculação com todo esse processo que está sendo construído. Eu acho que essas seriam as minhas palavras, Diana. Quero passar, então, para você aí conduzir a brilhante explanação que, com certeza, nós vamos receber do Dr. Marlon. Obrigada, Cláudio, pela sua reflexão. A gente compreende que, para que avance nesse novo marco, do que ele traz, nós temos que pensar que o marco ele traz um ponto muito importante que você abordou, que é a questão da regulação e o papel da ANA nesse processo, né? Nós sabemos que nós temos no país mais de 60 autarquias que fazem diretamente esse acompanhamento, né, e a regulação e fiscalização dos serviços. Aí eu estou mais explicitamente falando sobre a questão da água e do esgoto. Dos resíduos sólidos, isso ainda é pouco. E nós temos também um outro ponto que o marco traz, que é referente à regionalização, e ele induz duas figuras importantes, que é a unidade regional de saneamento e o bloco de referência. O doutor Marlon, com certeza, vai nos falar sobre isso, né? Mas, com certeza, quando você fala da articulação do Estado, a ausência do Estado, nesse processo de organização, ela é muito sentida no nosso Estado. Quando o Estado de Mato Grosso, a Companhia Estadual, a Sanemate, deixou de fazer a prestação, ela deixou também um vazio institucional. Alguns municípios, com capacidade financeira, ou decidiram pela concessão, outros também decidiram por prestar diretamente o serviço e os fazem de uma forma bem interessante. Mas o novo marco traz essas figuras, mas precisa do Estado estar inserido nesse processo, né? Não adianta deixarmos tudo por conta da União ou os municípios sozinhos, né? Como criar estrategicamente esses blocos que atendam à demanda, né? Como os menores, os que têm mais dificuldade financeira, porque sobrevivem simplesmente dos repasses obrigatórios, né, do Estado da União, e que não sobra absolutamente nada para o seu investimento dentro do setor de saneamento. A gente sempre fala que o setor de saneamento ele é quase que invisível aos olhos. Não só o resíduo sólido é invisível, mas também o setor de água e esgoto. E nós temos uma parcela, enquanto contribuintes, de poder ter que pagar as tarifas de água. Há sempre uma aversão a isso da sociedade, né?
A gente trata muito bem pagar as tarifas de energia, mas quando fala da água, do esgoto, há sempre uma dificuldade. E nós temos que falar também, esse marco traz de maneira muito clara a tarifa em relação aos resíduos sólidos. Nós precisamos mudar isso. Quem milita na área há mais de 30 anos e trabalha mais com água e esgoto, quando se fala do resíduo, é como se ele fosse o primo pobre. Na verdade, no saneamento não tem primo pobre nem rico. Há uma situação de invisibilidade. Parece que o setor não é visto. Parece que a água não é necessária para nós diariamente. Parece que o esgoto coletado e tratado também não é. Que os resíduos sólidos podem ser dispostos de forma inadequada nos córregos, tornando os nossos córregos urbanos, né, em canais preferenciais de resíduos sólidos, resíduos líquidos. Há uma realidade que precisa ser mudada, né? E o objetivo de tratarmos isso e trazermos pessoas para nos ajudar a compreender essas mudanças é para que a gente olhe para frente e como nós vamos trabalhar para essa mudança acontecer. A lei traz prazos e a gente sabe que de tempo em tempo esses prazos são dilatados porque os municípios não conseguem cumprir com esses prazos, né? Então, quando o saneamento vai ser o alvo, a bola da vez para se resolver? Se a gente lembrar, toda a infraestrutura que está aportada dentro da temática do saneamento, a gente chama de infraestrutura básica. O pavimento, ele é uma infraestrutura que deveria vir a posterior da rede de água, do esgotamento sanitário, da drenagem urbana, né? Então, o que acontece no país é que a gente aceita esses atrasos, problemas que já deveríamos ter resolvido, e não permite com que a gente avance. Então, como todos nós temos que olhar para esse novo marco, como você disse, poxa, 13 anos é muito pouco tempo, né, para rever um marco. Mas todos nós temos que nos estruturar e apoiar aquilo que é possível. E a gente entende que a regulação é um ponto muito importante. No estado de Mato Grosso, apenas 17% dos nossos municípios têm definido, instituído algum ente regulador, né? Então, existem algumas iniciativas já, mas a gente precisa dar esse plus. Por quê? O ente regulador é ele que vai fazer a observância daquilo que foi definido e cobrar o cumprimento pelo concessionário daquilo que foi definido nos planos. E nós não podemos deixar isso aberto. O plano de saneamento é a base para quem presta o serviço. Nós não podemos deixar o prestador entrar e fazer o que ele quiser da cabeça dele. Não, porque o plano ele é progressivo, as metas são progressivas, né? Da mesma forma, o ente regulador olha para o plano e observa se o prestador está cumprindo aquele plano. Você falou da sociedade, do papel do instituto. O controle social, ele é uma atividade chave nesse processo. Então, nós temos que trazer, simplificar, deixar de uma forma muito clara os indicadores, que as pessoas não precisam ser técnico para entender o que significa a evolução de um indicador. Eu estou conseguindo avançar na cobertura da água, do esgoto, da coleta e disposição final dos meus resíduos, da drenagem urbana, né? Então, há essa compreensão grande que essas 4 áreas, eixos, como a lei diz, eles têm que estar integrados. Nós temos que olhar, não há como olhar para o abastecimento de água, esquecendo que aquela água coletada, tratada, distribuída, que chega à nossa casa, vai retornar na forma de um esgoto, que da mesma maneira tem que ser coletado, tratado e devolvido para o mesmo rio. Por isso, a visão de bacia hidrográfica ela é a mais apropriada, porque só temos um manancial, aquele que eu capto, eu vou devolver para o rio. E os resíduos sólidos, da mesma maneira, se os resíduos sólidos não são coletados devidamente, o que vai acontecer? Vai ser
carreado, jogado nas ruas, vai para as bocas de lobo, que vão chegar aos canais, aos córregos e chegam aos nossos rios, né? Então, há uma lógica de tudo isso, né? Essa visão integrada. E nós somos parte do problema e parte da solução. Então, é muito importante, Cláudio, o papel dos institutos, dos comitês de bacia, nesse trabalho de trazer para a população, para a sociedade, para os diferentes atores, essa facilidade, né, de compreensão. Porque todo mundo compreende, não precisa ser um especialista para olhar para um córrego e ver que o córrego está passando esgoto e resíduos sólidos, né? Mas o nosso papel é o seguinte: o que nós temos que fazer para que esse resíduo não vá para dentro dos córregos? Para que a gente use água em quantidade e qualidade, né, e garanta a qualidade, não jogue água fora. É muita coisa que nós, como sociedade, todos nós temos que fazer. É uma tarefa diária, né, que nós não temos como sair dela. Bom, mas eu passo para o doutor Marlon, para que possa aí nos ajudar a responder essas perguntas e outras que virão, esses questionamentos colocados pelo Cláudio, né, nessa militância que ele tem, e essa pessoa que tem essa visão integral de que não tem como dissociar as políticas públicas, nem de planejamento urbano, resíduos sólidos, recursos hídricos, saneamento em geral, né? Então, eu agradeço muito e vamos estar aqui captando as perguntas e passando para você. Doutor Marlon, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado, professora doutora Eliana, professor Cláudio. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui no dia de hoje. E muitas perguntas foram lançadas pelo professor Cláudio, várias perguntas, várias ponderações, e se a gente for entrar no mérito do que temos de concepção sobre o novo marco regulatório, a gente poderia fazer, com certeza, webinars longas a respeito do assunto, porque o marco trouxe justamente essa possibilidade de várias leituras diferentes, dependendo da formação de cada um, dependendo da visão de mundo de cada um, dependendo da forma como o serviço é oferecido na sua comunidade. Então, o marco trouxe essas possibilidades inúmeras a respeito do que se pode pensar dele. Agora, uma das coisas que eu queria ressaltar antes de começar a apresentação propriamente dita é a seguinte: direito é uma ciência social eminentemente, né? É uma ciência voltada para a sociedade, né? E muita gente esquece, sobretudo alguns que estão militando na área jurídica, infelizmente, vejo alguns pensando assim, esquecem de um princípio fundamental que, inclusive, está presente no direito brasileiro desde 1942, quando a gente teve a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que, a partir de 2010, transformou-se na lei de introdução às normas do direito brasileiro, como um todo. O que diz nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Que as leis são voltadas e devem ser interpretadas para os fins sociais a que elas se destinam. Por isso que há aquelas leis que a gente diz que pegam e outras que não pegam, porque quando a gente se afasta da sociedade, a gente verifica um vazio entre aquilo que a lei diz e aquilo que efetivamente se espera dela, a sua aplicação concreta. E isso interfere de forma muito nítida no saneamento. Por que nós temos tanta dificuldade em relação ao saneamento brasileiro? Porque o Brasil é um país muito desigual, muito grande, muito dispar, com muitas situações diferentes dentro dele próprio. Nós temos prestadores públicos bons e ruins. Temos prestadores privados bons e ruins. Temos cidades maiores, menores, mais ricas, mais pobres. Então, é muito difícil fazer o chamado padrão, que é tão recorrente no texto da Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco regulatório. Se pesquisarmos lá, dermos no localizar, e colocarmos a palavra padrão, vai aparecer um monte de padrão. Mas como ter padrão
onde há uma sociedade sem padrão. Esse é o grande problema. E talvez, sem qualquer tipo de conjectura política, ideológica, filosófica, mas talvez o grande lance do saneamento brasileiro seja termos boas práticas de gestão, que independem, inclusive, de qualquer instrumento normativo adicional. Já está na Constituição Federal, desde 88, sempre esteve presente nas Constituições Federais brasileiras, os princípios básicos da administração e, sobretudo, aquele dever que o ser humano tem de pensar no outro ser humano, sobretudo quando está em posições de comando. Quando estou numa posição de comando, eu não tenho que pensar numa posição patrimonialista, quer dizer, pensar no meu próprio interesse, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que ser altruísta. E aí também mora um problema muito grande, o senhor Cláudio falou nesse assunto, que é essa questão de aliarmos duas coisas, a princípio, inconciliáveis. O interesse privado, que é capitalista, com o interesse público, que é altruísta no saneamento. É muito difícil aliar as duas coisas. Eu li um texto esses dias, eu não me recordo o autor, mas estava muito claro no texto. O saneamento é um direito humano fundamental eleito assim pela ONU. Já não é de hoje que isso é assim. Como aliar um direito humano fundamental de pessoas que, na grande maioria das vezes, nos rincões brasileiros, não têm condições de pagar pelo serviço com interesse capitalista? Aí é que mora o que o professor Cláudio falou, o filé e o osso. Como fazer com que o privado se atraia pelo osso? Como fazer isso? O privado, ele é capitalista. E não está errado de pensar assim, não é maldade do privado pensar assim, não é. É o jogo dele, é a função dele. Ele tem uma empresa, e a empresa tem que ter lucratividade, porque essa é a finalidade de qualquer empresa privada. A empresa não é altruísta, ela é capitalista. Então, como fazer com que o privado se atraia? Nós vamos procurar falar algumas coisas sobre esse assunto nessa webinar de hoje, focando, inclusive, muito na área dos resíduos sólidos. Então, nós vamos fazer alguns apontamentos sobre isso para procurarmos responder. E antes de começar realmente a apresentação propriamente dita, eu estava pensando numa palavra para definir algumas coisas, vendo exemplos até de outros países em relação aos resíduos. E o que a gente percebe no Brasil é um fenômeno que poderia ser chamado por alguns de fator Brasil, mas eu preferi chamar de brasileirite, no sentido até de uma certa questão de uma doença institucional que nós temos. O Brasil, ele pensa diferente, não pensa de forma democrática, altruísta para resolver o problema. Quando você coloca uma taxa de resíduo, como a doutora Eliana falou aí, que é fundamental, o princípio do poluidor pagador, do direito ambiental, quer dizer, eu tenho que sentir que eu estou pagando por aquilo, que estou gerando e estou pagando. Aí você institui uma taxa. Qual que é a primeira visão que nós deveríamos ter? Pô, vou pagar para isso, para ter um serviço bem prestado, para que o resíduo aqui de casa, ele suma daqui de casa, porque eu quero que ele suma da minha casa, mas que ele vá para um local ambientalmente correto, para o proveito social. Deveria pensar assim, mas o Brasil não pensa assim. A primeira coisa é, como eu me livro dessa taxa? Eu não quero pagar esse negócio. Eu vou na justiça resolver isso. Eu vou no vereador resolver isso. Aí o vereador vem, às vezes não muito bem intencionado, que é dividendos políticos e tal. Não, nós vamos ingressar com ação, vamos reclamar no Facebook, vamos fazer um movimento para não pagar essa taxa. Não quero pagar essa taxa. Só que, enquanto isso, o resíduo está sendo gerado, né? Enquanto se discute na justiça, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, o resíduo está indo para algum lugar, que não para. A gente não resolve o problema, a gente quer escapar do problema. Essa é a visão ruim que o Brasil tem. É de achar defeito em tudo, de querer se livrar de tudo. É muito complicada essa visão. Mas vamos agora adentrar um pouco na reflexão do próprio marco regulatório. Eu preparei uma apresentação aqui em PowerPoint, mas são apenas tópicos principais, eu vou comentando com o decorrer da apresentação. Deixa eu colocar aqui a apresentação para que vocês possam ver. Vamos lá. Muito bem. Os desafios do novo marco regulatório, que é o título principal da nossa apresentação, com o eixo de resíduos sólidos e também comentando, em geral, algumas coisas sobre o novo marco, né?
A princípio, né, o novo marco parece que vem muito na onda da água e do esgoto. O resíduo também vem um pouco a reboque, né, dessas questões do novo marco. Mas me parece, numa leitura que é uma leitura um pouco mais focada nos serviços em si, que o novo marco está mais focado em água e esgoto, fazendo referências a isso, já que esse é um problema mais visível no Brasil. O resíduo, embora muito importante, parece que às vezes fica relegado a um segundo, terceiro plano, e drenagem urbana... O que é drenagem urbana mesmo? É essa visão que a gente tem de drenagem urbana, né? Ninguém nem sabe direito onde estão as redes, não tem mapeamento nenhum, o que é drenagem, ninguém sabe para onde vai todo esse rescaldo da drenagem urbana que vem aí pelas nossas redes. Então, a drenagem, então, nem se fala, ninguém nem comenta de drenagem urbana, né? Água e esgoto está muito no foco. Então, vejam só. Para água, esgoto, resíduo e drenagem, o marco do ano de 2033 permanece. Isso já está definido, né, no Plan SAB. Esse marco, ele permanece. Então, isso não é novidade. Agora, como o professor Cláudio colocou aí, a doutora Eliana também, né, esses marcos de tempo, eles parecem muito complicados, que o Brasil tem esse costume de romper esses prazos com muita frequência, porque a realidade dos fatos não reflete aquilo que está no comando da lei, né? Então, os fatos não conduzem ao cumprimento do comando da lei. Imagina só o volume de investimentos que nós temos que ter. Imagina-se que o privado virá agora suprir grande parte desse problema. Agora, será que virá mesmo? Será que nossos gestores terão capacidade de planejar adequadamente, fazer termos de referência em licitações adequados? Como serão os questionamentos jurídicos em cima desses termos de referência, licitações que demoram, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos para saírem, porque tem entraves jurídicos dos mais variados. Então, como que será a montagem disso? Será que isso realmente vai prosperar? Só o tempo vai dizer. Só a sociedade vai dizer se esse marco vai prosperar ou não. Bom, de qualquer maneira, nós temos uma referência expressa à data de 31 de dezembro de 2033, no artigo 11b da Lei 11.445, a redação alterada pelo novo marco. Só que esse prazo se dá em relação à água e esgoto, né, e fala também dos contratos de prestação do serviço de saneamento. Então, o prazo previsto no artigo 11b está lá relacionado a contratos de prestação de serviços públicos. Então, num primeiro momento, você poderia pensar, mas, por exemplo, prestadores autárquicos estão fora disso, porque não tem contrato. Não estão fora porque tem o Plan SAB. O Plan SAB fala de 2033. Mas essa data de 31 de dezembro se refere aos contratos que vão trazer as metas para a universalização de 99% de água e 90% de esgoto até 31 de dezembro de 2033, de uma forma muito evidente com relação a essa data. Então, contratos, água e esgoto, até 31 de dezembro de 2033. Então, a gente tem ali muito nítido essa questão para contrato e água e esgoto. Com relação aos prazos dos serviços de resíduos sólidos urbanos, nós temos algumas diferenças em relação a esse prazo. O novo marco regulatório não alterou só a Lei 11.445, alterou também a Lei 12.305, de 2010, que é a lei que trata dos resíduos sólidos, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E vai dizer lá o seguinte, no artigo 54 da Lei 12.305, que foi alterada pelo novo marco regulatório, vai dizer o seguinte, que o prazo para a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos vai ser implantada até 31 de dezembro de quando? De 2020. Meu Deus do céu, 2020. Exceto para municípios que tenham elaborado seu plano intermunicipal ou municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos que garantam a sua adequada sustentabilidade econômico-financeira. Esses vão ter exceções ao prazo, o que é um contrassenso, né? Porque o município mais organizado vai extrapolar o prazo em 31 de dezembro de 2020. E aquele que não está organizado tem um prazo até o final desse ano. Pô, mas se eu não estou nem organizado, como é que eu vou cumprir? E o outro está organizado vai poder extrapolar? Que contrassenso é esse? Então, o que vai acabar acontecendo? Os que não estão organizados vão continuar desorganizados e não vão cumprir o prazo no final do ano. Não vão.
Não adianta, não tem jeito. Já não estavam cumprindo antes, não cumprindo um toque de mágica, quer dizer, vê lá, né, a varinha mágica de condão e vai falar assim, ó, você vai resolver até o final do ano? Não é assim, né? Mas vejam só, para aqueles que têm os planos municipais ou intermunicipais de gestão de resíduo e que têm a adequada sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, os prazos são os seguintes. 2 de agosto de 2021, para capitais de estados, municípios integrantes de região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento de capitais, tá? 2 de agosto de 2021. Outro prazo, 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes, quer dizer, pega aí os municípios já de um porte maior, bem como aqueles municípios cuja mancha urbana da sua sede esteja situada a menos de 20 quilômetros da fronteira com países limítrofes. Aqui pega muito município pequeno brasileiro que está situado em fronteira. Temos municípios pequenos que não estão bem estruturados ainda com relação a esses serviços e que terão um prazo menor porque estão praticamente colados com países vizinhos, sobretudo o Paraguai, né? Tem muitos municípios aí colados com o Paraguai que tem essa possibilidade de estar inseridos nesse prazo de 2 de agosto de 2022. Outro prazo, 2 de agosto de 2023, para municípios com população de 50 mil e 100 mil. Então, aí já pega um rol bem grande de municípios, já de médio porte no Brasil, né? E, por final, 2 de agosto de 2024, para municípios com população inferior a 50 mil, pegando praticamente todo mundo. Lembrando que esses prazos, 2 de agosto de 2021, 2 de agosto de 2022, 2 de agosto de 2023 e 2 de agosto de 2024, só serão aplicados para municípios que têm planos e que têm a adequada previsão de arrecadação em relação aos seus serviços de resíduos sólidos urbanos, o que não acontece em grande parte deles, né? Não acontece em muitos deles. O interessante é que nós temos aí, como eu falei, né, esses novos prazos fixados, e nós temos a necessidade de termos uma adequada previsão de arrecadação para esse serviço, sob pena de algumas coisas que podem acontecer com os gestores, como nós veremos adiante daqui a pouquinho, tá bom? Bom, agora voltando a falar do marco genericamente, tanto para água, esgoto, né, resíduo de drenagem, nós temos um princípio fundamental, que já foi citado anteriormente nessa nossa webinar, que é essa questão de uma clara vinculação à resolução do serviço de saneamento, a essa universalização do serviço de saneamento, por parte da seleção do prestador privado, né? Então, acabou-se com a figura dos contratos de programa em água e esgoto, e a nova opção do novo marco regulatório é de fazermos com que haja seleção competitiva do prestador dos serviços. É um princípio agora. Então, nós temos que licitar esses serviços, se nós não quisermos prestá-los diretamente, por meio de autarquias, ou até de departamentos, não é a forma mais indicada, mas por meio de autarquias, empresas públicas, né, que não pertençam ao próprio titular. Se você não tiver uma solução dentro do próprio titular, por meio da administração indireta, ou direta, mas preferencialmente na administração indireta, então você vai ter que fazer uma seleção competitiva do prestador. Mesmo as companhias estaduais terão que submeter a esse novo tipo de formatação. Hoje no Brasil, segundo estudos aí que foram feitos e levantamentos que foram feitos, nós temos hoje 3 grandes companhias do Brasil que têm condições, né, estaduais têm condições de concorrer em mercados aí, junto com o setor privado, e que inclusive até podem atuar fora de seus estados, né, que são a Sanepar, aqui no Paraná, onde eu estou agora, Sabesp, São Paulo, e Copasa, Minas Gerais, que teriam condições de competir fora de seus respectivos estados, né, e também dentro dos seus próprios estados. As outras, a princípio, não teriam condições, mas a seleção competitiva do prestador é um princípio agora que está no artigo 2º, inciso 15, da Lei 11.445. Vale lembrar que em Mato Grosso, nós já temos um alinhamento com isso, né, já que nós não temos, como a doutora Eliana falou, a presença da companhia estadual. Então, o Mato Grosso é um estado que hoje tem uma descentralização dessas atividades de saneamento, sobretudo água e esgoto, em que realmente há uma presença muito forte, até mais que a média nacional do capital privado, né? Então, o Mato Grosso hoje tem um certo alinhamento, já tinha um certo alinhamento com o novo marco, mesmo antes dessa edição do marco regulatório. Em muitos estados brasileiros isso não acontece.
Então, nós temos que ver o que vai acontecer em relação a essas novas situações, como é que os municípios vão se organizar. Será uma organização por bem ou imposta? Tudo aquilo que é imposto não é bom. Será que os municípios vão conseguir se convencer? Vão conseguir saber o que estão fazendo? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem visto muito município que não sabe nem o que está acontecendo, sobretudo aqueles órfãos de companhias estaduais, que a companhia tem um contrato já vencido há muitos anos, não pode mais continuar, porque está irregular diante do novo marco regulatório, então simplesmente o município se vê na iminência de resolver o seu problema sem saber como resolvê-lo, e não tem ninguém para instruí-lo. Esse é o grande problema. Inclusive, deveria ter uma atuação muito forte, né, de entidades aí municipalistas, tribunais de contas, Ministério Público, instituições de controle externo, para instruir esses municípios sobre o que fazerem, porque eles não sabem o que fazerem, porque eles nunca tiveram contato com a área do saneamento. O pessoal da área municipalista, de autarquias, departamentos e tal, tem um contato, sabe o que está fazendo, só que esse pessoal que estava com o plano estadual não sabe, nem tem ideia do que está acontecendo, e podem cair em arranjos que lhes são prejudiciais sem saberem o que acontece. Bom, definição dos serviços, né? A definição dos serviços vai impactar agora diretamente em relação à titularidade. Isso, inclusive, tem uma interface muito interessante com a questão dos resíduos sólidos, tá? Então, o que diz a nova lei, o novo marco regulatório, alterando a lei 11.445? Define lá os serviços de interesse local. Atenção nisso, tá? Os serviços de saneamento básico de interesse local são aqueles com instalações e infraestruturas operacionais que atendam a um único município. Tá certo? Atendam a um único município. Beleza? Esse é o interesse local. Isso é importante, porque a titularidade com relação ao interesse local, está lá no artigo 8º caput, inciso 1º, da Lei Federal 11.445, diz que os titulares, no caso de interesse local, são municípios e Distrito Federal. Então, há interesse local, não há compartilhamento de estruturas, então o interesse é local, tá certo? E ele vai ser o titular, município e Distrito Federal. Isso é muito importante, porque o titular define quem é o prestador, define quem é o regulador, então ele, titular de interesse local, vai definir tudo isso, tá certo? Interesse local, titular é o município ou Distrito Federal. Agora, o interesse comum é interessante. Ao lado do interesse local, nós temos a definição de prestação de serviços de interesse comum. São aqueles prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões com compartilhamento de instalações operacionais e de infraestrutura de abastecimento de água e ou de esgotamento sanitário. Olha que interessante. O interesse comum ocorre com compartilhamento e instalações de água e esgoto, resíduo e drenagem está fora. Logo, o que acontece? A gente pode concluir que resíduo, por exclusão da definição de interesse comum, vai ser sempre interesse local. Então, o município continuará sendo mandatário, continuará sendo titular dos serviços de resíduos sólidos em qualquer hipótese, porque somente no caso de compartilhamento entre 2 ou mais municípios, água e esgoto é que haverá o interesse comum. Olha que interessante. Então, por exclusão, drenagem e resíduo fica fora da definição de interesse comum. Isso de acordo com o artigo 3º, caput, inciso 14, da Lei Federal 11.445, alterada pelo marco regulatório, né? E nesse caso, do interesse comum é importante, porque quem vai ser o titular vai ser o Estado, não mais o município, né? Em conjunto com os municípios, mas vai ser predominantemente o Estado. Então, o interesse comum fica sendo titular um pouco diferente daquilo que a gente normalmente tem, que é o Estado. Interesse local, sim, o município continua sendo. E, como falamos, no caso de resíduos, o município sempre será o titular, porque não se enquadra a atividade de resíduo no interesse comum. Olha que interessante agora no caso dos resíduos, tá? Tem especificidade ali em relação ao caso dos resíduos, né? Os resíduos ali, ó, até coloquei no finalzinho, especificidades quanto aos resíduos. No caso dos resíduos, nós temos lá o artigo 8º, parágrafo 1º do novo marco regulatório, alterando, né, 11.445, que diz o seguinte, que a titularidade do serviço de saneamento também inclui resíduo sólido, né? Pode ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação. Então, vejam só que o consórcio pode ser titular, que é o que tem acontecido muito no Brasil hoje em dia, que inclusive é uma solução até estimulada, que é a solução consorciada para resíduos.
o que é muito interessante do ponto de vista tanto finalístico da prestação do próprio serviço, quanto dos arranjos jurídicos que se fazem em cima deles, né? Então, vejam só, né, os consórcios intermunicipais, eles podem ter como objetivo esses serviços, né, de limpeza urbana, manejo de resíduos, isso está no próprio artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal 11.445, alterada pela Lei Federal 14.026. Inclusive, a opção por consórcio já estava prevista desde a Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na medida em que estimulava já, naquela época, a formação de consórcio para tratar desse assunto aí, tá certo? Então, nós temos aí a preferência emitida por consórcios em relação à prestação de serviço. Lembrando, aí coloquei a observação, que nos Estados Unidos, 53% da massa de resíduos vai para aterros regionais. Então, é um exemplo que, mundialmente falando, tem repercussão, sim, e tem fundamento, sim, para uma adequada prestação via regionalizada, via consórcios, né? E com relação a essas prestações regionalizadas, com a pergunta que a doutora Eliana até lançou aí a respeito disso, né? Então, vejam só, as prestações regionalizadas são de 3 espécies agora. Artigo 3º, caput, inciso 6º, alíneas A, B e C da Lei 11.445, alterada pelo novo marco. Temos a primeira aí, que é a tradicional, região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, que é instituída, cada uma dessas aí, pelos estados da federação mediante lei complementar, ou seja, um quórum qualificado, e é composta por municípios limítrofes. Então, vejam só, instituição pelo estado, lei complementar, município limítrofe. Outro arranjo, segundo, unidade regional de saneamento básico, também instituída pelo estado, mediante lei ordinária, mas por municípios que não são necessariamente limítrofes, podem ser fora de limitação aí, de confrontação de divisas, né, dos municípios, eles podem ser diferentes, podem ser de regiões diferentes. Então, nós temos as unidades regionais de saneamento básico, instituída pelos estados, mediante lei ordinária, para municípios não necessariamente limítrofes. E o terceiro arranjo, bloco de referência, municípios agrupados, não necessariamente limítrofes, estabelecidos pela União, dando margem até mesmo aqui a discussões quanto à possível constitucionalidade a respeito disso, né? A União fazendo blocos sem passar pelos Estados-membros. Então, vejam vocês que os 3 arranjos, olha que interessante, não passam necessariamente pelo poder de decisão final dos municípios, que é onde está concentrada grande parte da força do saneamento brasileiro, do núcleo de poder, porque o saneamento está presente predominantemente nos municípios, né? E vejam só que os municípios, muitos deles, grande parte deles, não compartilham instalações, de modo que terão serviços de interesse local, só que poderão não ser ouvidos com relação à constituição desses arranjos, de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, unidade regional de saneamento básico e de bloco de referência, porque os 2 primeiros os estados definirão, e o último a União vai definir. A vantagem, graças a Deus aqui, é que diz a lei especificamente que esses arranjos, isso também está no artigo 8º da lei 12.445, alterada pelo marco regulatório, que esses arranjos de prestação regionalizada, no caso de municípios que tenham aí interesse local nos seus serviços, a adesão a essas formas de prestação regionalizada é facultativa. Então, se o município tem interesse local, quer dizer, a instalação dele só serve para ele mesmo, em relação à água e esgoto, ou se for resíduo de drenagem, que sempre é interesse local, essas formas de prestação regionalizada são facultativas para ele. Só que tem que avisar ele, né? Tem que avisar o município, porque muitos poderão ser incluídos em blocos, unidades regionais, ou até mesmo, né, em regiões metropolitanas e tudo mais, que se bem que a região metropolitana é um pouco mais difícil, porque é muito nítida, né, a região metropolitana. Mas essas unidades regionais de saneamento básico, esses blocos de referência, poderá haver a inserção do município e ele não querer isso, só que ele tem que saber que ele pode não querer isso, né, porque é facultativa a adesão. Muito bem. Voltando agora, né, para especificamente, retomando o assunto, é o artigo 8º-A que diz isso, né, que é facultativa a adesão dos municípios de interesse local às estruturas das prestações regionalizadas. Então, a faculdade está no artigo 8º-A da Lei 11.445, tá? Então, com relação
a opção de prestação regionalizada, nós temos a especificidade em relação aos resíduos sólidos, na medida em que, desde 2010, com a Lei 2.305, já havia a previsão de consórcios como forma de garantir ganho de escala e redução de custo. Lembrando que, pelo novo marco regulatório, os consórcios podem ser titulares, ou seja, de forma voluntária, cada município de interesse local em relação ao resíduo podem se juntar num arranjo consorciado para tornar o consórcio titular dos serviços de resíduos sólidos, tá certo? E esse modelo de concepção regionalizada em relação ao manejo dos resíduos sólidos tem sido muito vencedor, tem sido um modelo muito interessante. E nós vamos dar um exemplo agora, muito claro disso, gostaria que vocês, né, prestassem bastante atenção nisso, né, que é um exemplo que, inclusive, é muito próximo a mim, já que eu tenho a honra de ser assessor jurídico dessa entidade, que é o exemplo do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento integrado das bacias dos rios Miranda e APA, consórcio Sidema, que tem sede em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, o consórcio Sidema opera a titularidade dos serviços de resíduos sólidos urbanos em relação aos municípios de Bela Vista, Bonito, todo mundo conhece Bonito, né? Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho. Esses municípios todos transferiram a titularidade para o consórcio Sidema em relação aos seus resíduos sólidos urbanos por meio da operação do aterro consorciado existente no município de Jardim, em Mato Grosso do Sul. Então, todos transferiram para o Sidema e o Sidema faz a disposição final ambientalmente adequada no aterro consorciado de Jardim. E vejam só que interessante, senhores. Custo por tonelada disposta nesse aterro. A tonelada disposta no aterro lá de Jardim tem um valor de R$ 58,32. Abaixo de uma média que nós temos aí nacional, que se fala em torno de R$ 80, R$ 100 por tonelada depositada. E entregue lá no aterro, né? Esse 58,32 é um valor bem abaixo. E com o custo adicional por quilômetro de R$ 8,22 por transporte que se faz, né? Desde o transbordo até lá, no aterro consorciado do município de Jardim. Então, vejam que são valores bem convidativos. Segundo levantamentos que foram feitos até lá pelo próprio Sidema, né? Nossa diretoria executiva do consórcio Sidema, é um dos valores mais baixos do centro-oeste brasileiro. Então, vejam só que interessante que esse arranjo é consorciado para a operação do aterro. E como funciona, né, essa iniciativa? De que maneira que ela se faz exitosa? Como eu disse, são boas práticas de gestão. Há um arranjo sinergético entre os municípios, que todos eles tiveram a opção para transferir a titularidade para o Sidema, por meio de contrato de programa. Foram feitos estudos adequados de concepção desse aterro para ter como opção viável esse aterro, e, inclusive, para atrair de forma segura o prestador privado, para que ele saiba exatamente o que está acontecendo. Então, um arranjo sinergético entre os municípios, boas práticas de gestão, estudos adequados, ou seja, termos de referência adequado para a contratação daquilo, e o privado, devidamente cientificado das suas obrigações, dos seus ganhos, então participando do procedimento licitatório, sendo vencedor do procedimento licitatório, e depois, para que a gente tenha toda uma segurança, né, seja na parte econômica, na parte técnica, então uma adequada fiscalização contratual e uma futura regulação, porque nós não temos ainda uma entidade reguladora regulando esses serviços, no caso, lá do aterro consorciado de Jardim. Mas temos uma fiscalização que está exercendo seu papel, e de modo que, desse jeito, é uma relação de ganha-ganha, né? Privado devidamente contratado, o poder público devidamente satisfeito em relação às suas necessidades, uma relação sadia entre o poder público e a entidade privada, para que a gente possa ter a solução final ambientalmente correta dos resíduos sólidos urbanos, numa verdadeira interação sadia entre o público e o privado. Não é uma parceria público-privada, porque não envolve o pagamento de recursos públicos aí diretamente por meio de uma PPP, mas é uma interação público-privada muito bem sucedida, que tem dado resultados interessantes, claro, havendo um bom gerenciamento disso aí tudo também, porque a gente tem que ter um adequado gerenciamento de todo tipo de contratação pública e também em relação ao poder, em relação ao privado, em relação ao poder público-privado. Isso é fundamental e já não é de hoje, né? Desde a Constituição de 88 a gente tem isso, que a gente tem que ter princípios e regras para reger as contratações entre poder público e privado. Bom,
E isso tudo, claro, né, custa dinheiro, né, isso tem um valor, né, sem dúvida alguma. Como é que se faz essa cobrança, né, pelos serviços, que é relegada no Brasil? A gente tem grandes problemas de cobrança em relação aos resíduos sólidos urbanos. E temos um conteúdo novo aí trazido pelo marco regulatório, que é o artigo 29, né, da nova lei. Da nova lei não, do marco regulatório que alterou a lei 11.445. Os primeiros, segundo e terceiro do artigo 29 trouxeram a possibilidade agora de água, esgoto e drenagem serem taxa ou tributo. Anteriormente, água e esgoto só aliás, taxa ou tarifa, né, desculpa. Anteriormente, água e esgoto eram só tarifas. Resíduo poderia ser taxa ou tarifa, e drenagem só taxa. Agora, para os 4, pode ser taxa ou tarifa, o que é um contrassenso também em relação à atração do capital privado, porque como é que o privado vai ter a certeza de receber valores do poder público fixados por meio de taxa? Taxa submete-se ao crivo do legislativo municipal, o legislativo municipal nem sempre se coaduna com o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Por questões outras, às vezes políticas, inclusive negativas, podem fazer com que haja um subdimensionamento das taxas. Então, como é que você vai atrair um capital privado, se o privado vem, mas como é que remunera esse serviço de água e esgoto desse município para eu vir investir nele? Não, é por taxa. Aqui vai garantir que a taxa vai ser suficiente para que eu tenha uma adequada sustentação desse serviço de água e esgoto. Então, mais uma pisada na bola que o marco regulatório deu em relação a isso, né? Mas, especificamente em relação à cobrança dos resíduos sólidos urbanos, chama muita atenção o artigo 35, parágrafo 2º da Lei 11.445, alterado pelo marco regulatório, né? Que diz o seguinte, que a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço, município, nos termos deste artigo, né, que é o serviço de resíduos sólidos urbanos, no prazo de 12 meses, ou seja, a lei foi promulgada dia 15 de julho de 2020, até 15 de julho de 2021, caracterizará renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento às medidas da Lei de Responsabilidade Fiscal, submetendo, inclusive, os responsáveis às devidas penalidades. Ou seja, temos um ano para que os municípios, em tese, pelo menos, temos esse prazo, estruturem adequadamente sua cobrança em relação aos resíduos sólidos urbanos, sob pena de incorrer em renúncia de receita, que tem que ser compensada nos orçamentos municipais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também de submeter os gestores a devidas punições. Agora, como que vai haver punição, né? Quer dizer, o prefeito manda para a Câmara o projeto, mas os vereadores têm inviabilidade constitucional lá. Inviolabilidade inconstitucional, não é inviabilidade. Inviolabilidade constitucional, artigo 29, inciso 5º, dizendo que eles são invioláveis por seus votos, palavras e opiniões. Aí os vereadores não votam isso. Vai haver algum tipo de punição? Provavelmente não, porque a Constituição defende a inviolabilidade dos votos dos vereadores. Vocês podem dizer que não é oportuno aumentar aquela taxa de resíduos sólidos. Olha que situação difícil que nós vamos criar. Como vai se resolver isso? Ainda não sabemos. São questões para o futuro. De qualquer maneira, como é que se estrutura a cobrança dos serviços de resíduos sólidos urbanos? As modificações que foram introduzidas pelo marco regulatório são interessantes. Trouxeram exemplos de outros países aí, para inserir alguns conceitos no artigo 35 caput a respeito de como se dá a cobrança pelos serviços de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos, né? Lembrando, né, que esses serviços aí de resíduos sólidos, de acordo com o artigo 3º do novo marco regulatório da Lei 11.445, são entendidos como aquelas atividades de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. Então, como que a gente estrutura a cobrança disso? Nós temos lá, no artigo 35, um binômio, que é o seguinte, que as taxas ou tarifas para esses serviços devem levar em conta a destinação adequada de resíduos coletados, isso se refere a uma equidade horizontal em relação à cobrança, né? Quer dizer, todo mundo deveria contribuir, deve contribuir para que os serviços sejam destinados adequadamente. E, além da destinação adequada dos resíduos, nós temos que levar em consideração o nível de renda de quem é atendido. Essa é a equidade vertical, ou seja, quem tem condições de pagar mais, em tese, pagaria mais. Quem não tem condições de pagar deve ter subsídio para acessar esse serviço. Então, esse binômio, destinação ambiental correta
e nível de renda de quem é atendido, tá? E esses fatores podem ser combinados ainda com outros fatores, que são os seguintes, que estão no inciso 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 35. Características do lote e da área que podem ser neles edificadas para cobrar serviço de resíduo. Outra característica, peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Isso aqui, inclusive, tem a ver com a cobrança pela utilização pelo serviço efetivo, né, que é utilizado em muitos países, mundo afora. Outro critério, consumo de água. Olha que critério interessante para cobrar. É a cobrança fixa, né, um critério de cobrança fixa do serviço de resíduo. Essa cobrança, inclusive, foi feita e utilizada em Taiwan, há alguns anos atrás, e não se mostrou adequada. Porque o que acontecia? As pessoas reduziam o consumo de água não pagando os resíduos. Então, isso acabou sendo abolido em 2000, lá em Taiwan. Por quê? Porque estava ocasionando um subdimensionamento de receitas em relação aos resíduos. E outra característica que pode ser considerada para a cobrança de resíduo é a frequência da coleta, que também é um instrumento de cobrança fixa. Então, a gente vê que somente o peso ou volume médio é a cobrança por utilização, juntamente com a consideração dos recursos que devem ser destinados para fazer uma destinação adequada dos resíduos, né, e o nível de renda da população atendida. Então, vejam só que nós temos a combinação de vários fatores que estão no artigo 35. Claro que há muitos questionamentos quanto à constitucionalidade disso aqui, tá certo? Inclusive, na questão de especificidade, de visibilidade de tarifa, de taxa, aqui no caso de tarifa não, de taxa, que é uma questão que está há anos aí sendo discutida em termos de judiciário, mas, por hora, nós temos aí a vigência do artigo 35 plenamente lá no texto da Lei 11.445, de acordo com a alteração que houve pelo novo marco regulatório. Então, vejam vocês que, com base em tudo isso, nós queremos chegar à conclusão de que os serviços de resíduos sólidos têm uma grande importância no marco regulatório do saneamento. Vou interromper aqui a apresentação para vê-los novamente. Há uma grande importância em relação a esses serviços, cobrança e estruturação, na medida em que nós, cada vez mais, temos a percepção de que nós temos que ter cidades sadias, cidades limpas, cidades saudáveis, inteligentes. Inclusive, eu tenho uma visão muito da arquitetura, né, professor Cláudio? Eu sou arquiteto, né, e os arquitetos falam muito disso. Cidades, né, que realmente são cidades que respiram, que fazem com que as pessoas tenham uma boa vida dentro do seu contexto social, que são cidades que promovem, efetivamente, uma boa compatibilidade entre diversos interesses econômicos, sociais, ambientais, cidades vivas, efetivamente. Então, são essas as minhas considerações iniciais e estou à disposição para quaisquer tipos de perguntas que podem ser feitas. Bom, obrigado, doutor Marlon. Temos, sim, aqui algumas perguntas e que eu acho que vão ajudar a esclarecer alguns pontos, né? O Marco traz algumas nuances aí, o senhor foi deixando claro para a gente. A Josita, ela pergunta, doutor Marlon, a dificuldade no pagamento de taxas é que já pagamos muito e não vemos retorno. Seria possível unificar as taxas, uma vez que a lei de saneamento pede sistema integrado? Bom, Josita, tua pergunta é muito pertinente, tem a ver com a própria complexidade do sistema tributário brasileiro, do sistema de cobrança pelos serviços públicos brasileiros, né? Existe uma infinidade de cobrança que nós temos no Brasil. Temos cobranças de tarifas, de telefonia, de água, de esgoto, de gás, taxas municipais, taxas estaduais, impostos municipais, impostos estaduais. Veja a dificuldade que a gente está tendo hoje para ter uma reforma tributária. É a mesma dificuldade que a gente tem em relação à cobrança dos serviços de saneamento básico. É a mesma dificuldade. É muito complicado harmonizar tudo isso em uma só cobrança. Agora, o que eu posso dizer para você, Josita, a experiência nos diz isso, é que quanto mais próxima da realidade de cada cobrança, né, quanto mais próximo cada serviço for cobrado de acordo com a sua realidade, mais fácil é você convencer as pessoas em relação à correta aplicação daquele recurso e, sobretudo, demonstrando que aquele recurso que foi arrecadado está sendo devidamente aplicado na finalidade para a qual ele foi criado. Então, quanto mais no poder público tivermos transparência
para dizer, olha, estamos te cobrando por isso e estamos te entregando isso, menor é a resistência às pessoas em relação a pagarem por esses serviços. Não que não vai existir resistência, como eu já falei, o Brasil tem aquela velha questão, vamos nos livrar disto. Só que quanto mais você conseguir vincular, colocar especificamente cobrança para aquela atividade, e estou aplicando a cobrança para esse serviço, menor será a resistência. Prova disso é que os países escandinavos, que são maravilhosos, né? Inclusive eu peguei um dado aqui que eu fiquei abismado. A doutora Eliana já deve saber disso, o professor Cláudio também, mas eu não sabia. Fiquei abismado com o dado que eu peguei. A Suécia recicla 98% do que coleta de resíduo. Eu achei um negócio fora do comum, 98%. Meu Deus do céu. Mas o que acontece? São países que têm uma carga tributária altíssima, só que revertem em proveito das pessoas. O Brasil tem esse problema, não reverte em proveito das pessoas. Então, veja, Josita, é possível fazer uma cobrança única? Parece-me que não, porque o nosso sistema tributário, tarifário, é complexo, com vários atores, com vários interesses, é muito difícil. Mas é possível fazer com que dentro do seu município seja cobrado do poder público o seguinte, olha, quanto que você gasta para fazer esse serviço? Quanto que você cobra? E você está aplicando dinheiro arrecadado para fazer aquele serviço? Por que não cobrar do gestor isso? É caro, sim, o resíduo é caro. Só que tem que demonstrar para o gestor, pedir para ele, que está preocupado com isso, e pedir para que ele explique onde está sendo aplicado. Lembrando que a taxa é um tributo vinculado, tem que ser aplicado naquilo para qual é arrecadado. Imposto não. Imposto, ele não tem vinculação, tributo não vinculado. Então, qualquer coisa você pode aplicar imposto. Aquela história, mas eu pago IPTU, quero ter a rua asfaltada. Não tem nada a ver. Eu pago IPVA do carro e quero ter a rodovia asfaltada. Não tem nada a ver. São tributos não vinculados. Você pode pegar o IPVA e aplicar na saúde. Nenhum problema. Agora, taxa não. Taxa de resíduo é para resíduo. Mas quem fiscaliza isso? Quem que vai à audiência pública fiscalizar isso? Do poder público, né? Então, vamos fiscalizar. É isso aí. Temos uma outra pergunta da Solange, e ela diz, temos muitas pessoas vivendo da catação. Como esse novo marco regulatório trata a gestão de resíduos sólidos com inclusão social, especificamente dos catadores? Bom, Solange, o novo marco não traz nenhuma novidade em relação a essa questão aí relacionada aos catadores, que merecem todo o nosso apoio, nosso respeito pelo trabalho maravilhoso que fazem, né? Na verdade, é uma questão social muito premente no Brasil. Nós temos já todo um arcabouço criado em relação a essas questões aí, já vem desde a lei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, passando pela redação inicial, a originária do marco regulatório, então, do saneamento 11445, originalmente de 2007, né? Agora o novo marco, mas o novo marco não trouxe nenhuma novidade em relação a isso. Então, o que acontece? Os serviços de resíduos, em relação aos seus catadores de materiais recicláveis, né, ele continua com a mesma configuração que nós já tínhamos anteriormente, inclusive com possibilidades que muitos gestores desconhecem. Eu estive, né, há pouco tempo atrás, em alguns municípios aí falando de resíduos e muitos gestores desconhecem. Então, os gestores dizem o seguinte, como é que a gente resolve resíduo? Vamos contratar uma empresa de fora aí, organizar uma licitação para dar jeito no resíduo. Sendo que tem lá pessoal no próprio município que faz isso por meio de uma associação, né? Então, onde vai ficar esse pessoal? Poucos sabem que a contratação de cooperativas ou de associações de catadores de baixa renda, que é o nosso público, tem a sua contratação pelo poder público com licitação dispensada. É uma das hipóteses do artigo 24 da Lei 8666. É dispensa de licitação. Comentei isso com os gestores, não sabiam que poderiam contratar a associação de forma dispensada em relação à licitação. Claro, temos que organizar associações. E aí é que entra o poder público. As pessoas de baixa renda, os catadores, às vezes não têm condições de promover organizações burocráticas em relação à associação. Tem que ser apoiados. Alguém tem que cuidar desse pessoal. O poder público tem que ir lá, fomentar as associações, fomentar a organização desse pessoal, fazer com que a associação funcione bem, regular, certinha, em relação aos seus tributos, sua estrutura interna, para que o poder público vá lá e contrate. Então, não houve nenhuma novidade em relação ao novo marco regulatório no que tange aos catadores. A inclusão social, essa necessidade permanece desde quando
houve a Lei 12.305 de 2010, desde quando houve a 11.445 lá em 2007. A gente sempre teve essa necessidade. Só que muitos desconhecem como fazer isso, e nós temos que ter boas práticas de gestão. Organizar as associações, organizar os catadores, organizar as cooperativas, para que eles possam prestar serviços adequados para o poder público. É isso. Também a Josita pergunta aqui, a legislação de resíduos sólidos estimula a criação de cooperativas, de catadores. Como submeter essa categoria social à legislação de cooperativismo, que é igual para todos? Exemplo, Unimed. Pois é, acabei de dizer, Josita, o que falta, o que eu percebo, são questões das mais variadas ordens e das mais variadas naturezas, né? Às vezes, já vi acontecer isso aí também. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu tenho um privilégio muito grande na minha vida. Sou um privilegiado. Eu conheço realidades diferentes no Brasil. Eu trabalho com saneamento, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, muitas realidades distintas. E o que a gente percebe? Às vezes, isso não anda, quer dizer, uma coisa tão importante quanto a preservação do meio ambiente, que é o trabalho feito pelos catadores, né, pelo pessoal que tem uma parcela importantíssima na preservação do meio ambiente, né, conclusão social, eles não vão para frente porque o prefeito da cidade não gosta do líder da associação. Tem um problema político. Enquanto isso, o que vai acontecendo? Vai se relegando a coleta seletiva, vai se degradando o meio ambiente, né, por conta de uma questão, às vezes, pessoal. Então, o que acontece? Para resolver, como submeter a categoria a uma organização cooperativista ou por meio de uma associação? Tem que ter uma boa prática de gestão e alguém apoiando esses catadores. Não adianta. É muito fácil. A doutora Eliana vivenciou muito isso nos planos de saneamento aí pelo estado de Mato Grosso, a dificuldade dos pequenos municípios, né? É muito fácil chegar e dizer assim, olha, seguinte, gente, falar com os catadores, né, pessoas humildes, em sua maioria. Nós contratamos vocês para fazer a destinação do resíduo por dispensação, mas vocês têm que se organizar, tem que me entregar papel, tem que me entregar o estatuto bonitinho, ata de fundação, documentação fiscal, tal, facinho. A pessoa sai de lá, fala, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente se organiza? Eu não sei, eu tenho ensino fundamental incompleto, eu não sou nem alfabetizado, o que eu faço? Né? O poder público tem que pegar, fazer o seu lado de welfare state, aí, de estado do bem-estar social, ir lá e realmente pegar na mão e apoiar esse pessoal. Tem que fazer isso. Se não fizer, não adianta. Então, como fazer com que dê certo iniciativas como essa de cooperativismo? Poder público tem que apoiar boas práticas de gestão, se preciso for, e literalmente pegar na mão desse pessoal e auxiliá-los, porque há um interesse aí social muito grande, porque se esse pessoal não estiver trabalhando lá, vai sobreviver do quê? E o meio ambiente? Como é que vai ficar? É isso? Então, boas práticas de gestão. Doutor Marlon, a Sara, ela pergunta, na sua apresentação, sobre o alinhamento no Estado. Como que, para se criar esse bloco de referência, é possível fazer esse alinhamento? Quem seriam, ou quais seriam, dentro do Estado, as instituições necessárias para fazer esse alinhamento? Bom, Sara, em primeiro lugar, você viu lá que bloco de referência é uma criação de prestação regionalizada criada pela União. Pela União. Aí, a grande pergunta que eu faço é a seguinte, tirando quando você mora muito longe, né, que nem assim, quando eu estou aí em Mato Grosso, né, maravilhoso estado de Mato Grosso, que eu adoro, estou com saudade daí, inclusive, de visitar vocês aí em Mato Grosso, mas quando eu estou em Mato Grosso, eu posso dizer, eu sou do Paraná, né, até posso dizer que está longe, né, não tão longe, mas está longe. Agora, quando eu estou aqui no Paraná, eu falo que, não, eu moro em Mandaguaçu, que eu estou agora aqui. Todo mundo mora na cidade. Todo mundo mora. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. Todo mundo mora na sua cidade. Então, o foco do poder em relação aos serviços de saneamento, que são, vocês viram lá, eminentemente de titularidade municipal local, o foco do poder está no município. Então, esse processo em que a União, em que o Estado membro vem e impõe um arranjo, acham que isso vai dar certo? Não
Não vai dar certo. Se não houver um processo endógeno, os municípios dizerem da sua necessidade, isso não vai prosperar, porque podem ter interesses diferentes aí, dependendo da situação. Então, quem deve ser ouvido nesse processo todo para auxiliar na formatação dessas prestações generalizadas? A lei não fala nada, a lei impõe. A lei não fala que tem que ser ouvido alguém, a lei impõe. Mas, se quisermos ter arranjos efetivos e realmente dotados de uma resolutividade, nós temos que ouvir os municípios, por meio das suas associações de municípios, por meio dos seus colegiados intermunicipais, porque se nós não os ouvirmos, nós teremos o risco de termos arranjos regionais que nascem e morrem. E eu, atuando com consórcios públicos já desde 2003, que eu atuo com consórcios públicos, já vai 17 anos, antes mesmo da lei de consórcio, eu atuava com consórcio. Já vi muito consórcio nascer e morrer. Por quê? Porque o arranjo não foi feito pelo consórcio, pelos municípios, foi feito pelo governo do Estado, que dividiu o Estado. Inclusive, o Mato Grosso teve isso, né? A divisão de municípios via consórcio pelo governo do Estado. Isso não funciona. E quem tem que opinar em relação ao seu interesse é o município. Eu dou um exemplo muito interessante, só para fazer um parênteses, doutora Eliana e professor Cláudio, e a Sara também, que nos está perguntando, né? Como que isso nasce? Vou dar um exemplo aqui do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, o CISPAR, que a doutora Eliana conhece, esteve aqui conosco, né? Veja só, como é que nasceu o consórcio aqui, dos municípios, aqui da região norte e noroeste do Paraná, né? Agora, do estado do Paraná. Nasceu assim. Uma autarquia de saneamento tinha necessidade de ter um cano lá, que não tinha um cano, um objeto qualquer, um cano, uma tubulação, um hidrômetro, né? O que ele falava para o outro vizinho? Ô vizinho, tá me faltando um cano aqui, eu não vou comprar agora, porque eu tô sem licitação. Você não me empresta? Depois eu devolvo para você? Aí empresto. Tchum, ela emprestava. Aí começou a nascer isso. Sabe como é que é? Processo endógeno, né? A minha necessidade, não a necessidade do que o outro acha que eu devo ter de necessidade. A minha necessidade. Então, Sara, os colegiados, os arranjos intermunicipais e os municípios é que deverão ser consultados para que esses blocos, unidades regionais, sejam devidamente constituídos. Caso contrário, nós teremos uma série de atores bombardeando esses arranjos aí e não vão para frente, porque o poder público é assim, quando alguém não quer que saia alguma coisa, começa a fazer ataque de guerrilha, né? Tá bombardeando, até que aquilo não sai. Então, são os arranjos dos municípios mesmo, tá bom? O Dalton pergunta, a tarifa de resíduos sólidos e drenagem urbana poderia ser cobrada na conta da água? O senhor já falou um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, especificamente sobre isso, a gente diz o seguinte, né? Podemos dizer o seguinte, há países no mundo aí que fazem isso de forma muito tranquila. Agora, o Brasil, tudo se complica. Tudo, né? Não é uma crítica, não, é apenas uma constatação. E nós temos um entendimento do judiciário em relação ao Código de Defesa do Consumidor que o consumidor não pode ser compelido a pagar o que ele não quer. E, para todos os efeitos, embora o saneamento tenha uma lei específica, e, como diz o direito brasileiro, né, a lei de interpretação, as normas do direito brasileiro, a lei especial derroga a lei geral. Então, até uma discussão aí se o CDC aplicaria no saneamento ou não, mas acaba aplicando, né? O Código de Defesa do Consumidor acaba sendo aplicado, e para todos os efeitos, nós somos consumidores. Então, aplica-se o CDC. De modo que você não pode ser compelido a uma cobrança que você não quer, porque é a cobrança casada. Então, eu não posso inserir taxa de resíduo ou de drenagem na conta de água se o consumidor não quiser que isso aconteça. Ele tem que autorizar isso. Se não autorizar, seria uma cobrança irregular. Então, poder pode, desde que haja uma autorização de cobrança nas faturas de água e esgoto. Tá bom? Ok. A Luciana, ela pergunta, quanto ao consórcio de jardins, quantas toneladas dia o aterro recebe? Qual a população servida? Qual a cidade mais distante? Qual o tempo de funcionamento do consórcio? O aterro só recebe rejeitos? Bastante pergunta. São várias perguntas, Luciana, eu vou te remeter, são várias perguntas, dados que eu não os tenho na cabeça aqui agora, tá?
você pode entrar na página do Cidema, www.cidema.com.br. Lá terão as informações, tem os estudos lá de concepção do aterro. Você pode ingressar lá, que todas as suas perguntas estão respondidas no estudo de concepção. Inclusive, estava até com ele na tela agora há pouco, aqui na minha tela, tá? Estudo de concepção do aterro consorciado, estão todos os dados lá, você vai poder utilizar com muita tranquilidade, está na página do Cidema também. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Cidema também, nosso diretor executivo lá, o Colombo, está à disposição para solucionar quaisquer dúvidas que você tem em relação a isso. Tá? Os dados estão lá. Mas digo a você que é um arranjo muito interessante. O Cidema já é um consórcio antigo, já é um consórcio que existe há mais de 10 anos, o Cidema existe em Mato Grosso do Sul, e que tem feito um trabalho muito relevante em relação a isso. E também, agora, estamos em vias de licitação de um outro aterro, né, que é o aterro de Anastácio, pegando Anastácio aqui da Uana, Bodoquina e Miranda, né? Lá sim, uma PPP, nesses 4 municípios aí em relação ao aterro. Então, você vai ter todos os dados, tanto desse de Jardim, quanto esse de Anastácio, lá na página do Cidema, tá bom? Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, do Dalton Figueiredo. Ele diz assim, já existe uma metodologia justa para compor o custo dos resíduos sólidos e drenagem para ser repassados aos munícipes? Pois bem, como eu disse, né, anteriormente, em relação, até estou pegando de novo aqui o artigo 35, né, o que ele fala? O binômio principal é destinação adequada do resíduo e nível de renda da população. Então, esse é o binômio fundamental. Em relação à destinação adequada, você vai ter custos e investimentos necessários. Custo para você fazer coleta, transporte, transbordo, destinação final, e nível de renda das pessoas, que é um conceito até do direito tributário, né, da capacidade contributiva. É difícil, viu? Não é fácil, porque é um critério muito complicado. Você vai cobrar mais de quem tem mais dinheiro e menos de quem tem menos dinheiro. Muito complicado. Eu não vejo como isso pode prosperar muito rapidamente em relação ao nosso direito brasileiro. Os outros critérios estão colocados ali, né, no inciso 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 35. Então, não há ainda uma formatação, diria, vencedora em relação à cobrança dos resíduos sólidos urbanos. Mas há agora várias possibilidades. É claro que haverá discussões, possivelmente, quanto à constitucionalidade de algumas dessas situações aqui, como, por exemplo, aí você estipular cobrança com base em consumo de água, se alguém fizer isso, deve ter alguma discussão muito séria em relação a isso. Varrição e coleta, que está inserida no conceito de resíduo sólido urbano, serviço de resíduo sólido urbano, mas o quanto que representa para mim, de forma divisível, a varrição é a coleta que eu tenho na frente da minha casa. Ela não é varrida, né? Em que frequência? Que é a discussão que nós tínhamos homérica em relação à iluminação pública. Mas quanto que ilumina a minha casa para ser taxa de iluminação pública? Aí mudaram, né? Virou contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, para tirar essa questão de ser específica e divisível. Então, nós temos vários arranjos aí, não tem um arranjo vencedor. Agora, a base de, não é base de cálculo que é tributo, mas a base para calcular o valor que você vai ter que se ressarcir junto à população para ter um serviço adequado, é basicamente o custo que você vai ter em relação a essas atividades, transporte, transbordo, coleta, destinação final, e os investimentos. E você vai dividir isso, de acordo com os critérios do artigo 35, para aqueles que irão pagar, com base, notadamente, no poluidor pagador. A pessoa tem que sentir, efetivamente, que ela está pagando por aquilo. Até mesmo para ter um pouco de consciência, até mesmo ambiental em relação ao que está fazendo, né? Então, a base é essa. O quanto custa e o quanto tem que investir. Em verdade, também é assim. Quanto custa e quanto investe. Agora, qual é o problema? Nós sabemos o quanto custa e o quanto tem que investir no serviço de resíduos sólidos hoje? Muitos não sabem. E drenagem, então? O que é drenagem mesmo, falando isso, né? O pessoal até se pergunta nisso. O que é drenagem? Então, não sabemos. Não sabemos, porque não tem estudos sérios. Agora, estudo sério, concepção séria, aí entra o pessoal da engenharia, pessoal da arquitetura, pessoal, né, que faz contas, economias, entra ali e dizem, ó, custa isso, a gente dimensionou, custa isso, beleza. Agora, muitos não sabem quanto custa. Esse é o grande problema que nós temos. Sabendo quanto custa, você pode utilizar os critérios agora do artigo 35 da Aliança 445, alterada pela Lei 14.026. É isso. A Jéssica pergunta também como seria, quando o senhor mencionou que a dificuldade de cobrar tudo junto,
precisaria ter uma autorização do consumidor, né? Pela lei do consumidor. Ela pergunta como seria essa autorização para cobrar a tarifa de resíduo e drenagem na conta da água? Olha, vamos olhar dos dois lados, né? Olhar do lado do consumidor e do lado do prestador. Do lado do consumidor, a defesa máxima dele nos induziria a sermos indagados individualmente pelo prestador, dizendo o seguinte, aliás, pelo titular, né? Porque é o titular que deveria articular essa cobrança junto com os seus prestadores, né? Então, indagados pelos titulares ou pelos prestadores, a respeito do seguinte, olha, nós queremos cobrar o resíduo junto com a sua conta de água e esgoto. Beleza? Você aceita? Sim, assina aqui para mim, coloca a data. Esse é o lado do consumidor, né? Mas isso dá trabalho, né? Dá trabalho. É a maneira mais correta de fazer. Agora, do lado do prestador, talvez no regulamento dos serviços aí de água, esgoto, de resíduo, né? Colocar lá uma disposição legal dizendo o seguinte, que os serviços de resíduos poderão ser cobrados junto com os serviços de água e serão, assim, cobrados desde que haja manifestação em contrário por parte do consumidor. Quer dizer, a princípio é cobrado junto, mas eu vou lá e manifesto contrariamente. E o regulamento fica lá, né? Publicado na internet e tal, mas ninguém olha, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém é comunicado, daí fica tudo certo, né? Em tese, são esses dois lados. Você pode promover mais publicidade ou menos publicidade. O certo é consultar cada consumidor. Mas, marotamente, você pode colocar lá uma disposição dizendo assim, ó, vai ser cobrado, a princípio, quando você assinar o contrato de água e esgoto, já vai vir embutido também a cobrança do resíduo. A menos que você não queira, você manifesta-se negativamente a isso. Pode colocar no regulamento isso. Então, são visões diferentes de mundo, do prestador titular e do consumidor do outro lado. Vai a entidade reguladora verificar direitinho isso, e também do que o judiciário vai acabar entendendo e modulando, né? Porque até onde vai a defesa do consumidor quando você submete o consumidor a uma situação como essa? Se bem que a gente tem a questão dos contratos de adesão também, né? Que vigora no direito brasileiro, e esse contrato aí de saneamento pode ser um contrato por adesão também. Então, tem essa visão de mundo aí, variando de um do outro. Mas o certo seria ter uma autorização prévia e ciência perfeita por parte do consumidor. É isso. Eu vou aproveitar a pergunta da Luciana, que ela diz o seguinte: você poderia citar hoje algumas experiências exitosas em municípios brasileiros de taxa ou tarifas de resíduos sólidos? E aí eu queria aproveitar para perguntar quais são, olhando para os consórcios que o senhor tem trabalhado, né, no Brasil, em várias regiões do Brasil, quais são os pontos positivos e negativos nessa forma de associação dos municípios por meio de consórcio? Bom, em relação à primeira pergunta, exitosas, nós temos diversas experiências de bate-pronto aqui em relação à cobrança de taxa de resíduo. Eu posso citar os exemplos de dois municípios lá do consórcio Cidema, no Mato Grosso do Sul, que são Anastácio e Aquidauana. Os valores eu não tenho aqui, tá? Mas, de repente, pode consultar isso daí, nos meios que nós temos aí pela internet e tal, ou até mesmo entrar em contato com o Cidema, também perguntar diretamente para o Cidema. Mas eu sei que Anastácia e Aquidauana tiveram uma restauração de taxas de resíduos muito importantes e que tem um valor considerável, realmente, em relação à sua arrecadação. Viçosa, em Minas Gerais, também tem uma arrecadação interessante no município de Viçosa. Inclusive, lá operado pelo SAE, a questão dos resíduos, né? O SAE também opera resíduo. E Biporã, no Paraná, também tem cobrança de resíduo pela própria autarquia de água e esgoto, e também me parece que é um valor interessante. Então, são experiências aí, Anastácia Aquidauana, Viçosa, e Biporã, no Paraná, Viçosa, Minas Gerais, né? E Biporã, no Paraná, são experiências interessantes. Os valores podem ser consultados junto às devidas fontes com relação ao seu valor de sustentabilidade para esse serviço. E quanto à pergunta da doutora Eliana, consorciamento, na minha visão, defensor de consórcio há muito tempo, é uma vantagem muito grande, porque você deixa de ter 10, 12, 15, 20 problemas isolados e concentra numa solução única. Só por isso já é uma grande coisa. Então, vamos imaginar o exemplo de novo aí do aterro consorciado de Jardim, lá em Mato Grosso do Sul. Em vez de termos aí 6 problemas diferentes, a gente vai ter um só para resolver. Em vez de haver 6 contratos diferentes, com 6 possibilidades e 6 problemas diferentes,
nós vamos ter um só, que é um contrato que é administrado via consórcio. Então, quando você faz uma grande escala, quando faz uma otimização de gestão, fazendo com que haja apenas um problema a ser resolvido, é muito melhor do que ter vários problemas para serem resolvidos. Agora, isso depende, como eu disse, de uma ação muito integrada e muito interessante dos municípios que participam, porque muito município é comum, doutor Eliane, inclusive na pergunta que a senhora fez, eu vejo muito município dizer o seguinte, mas o consórcio não faz nada por mim. Não, mas, peraí. Consórcio é quem? Consórcio é o município. Quem é o dono do consórcio é o município. Quem tem que fazer o consórcio andar é o município. E muitos jogam, às vezes, contra o próprio consórcio, porque não repassam suas demandas, não fazem suas reclamações, não fazem com que chegue ao consórcio os seus pleitos, e esperam que o consórcio vá com uma varinha mágica e resolva. Não é assim. Cada um tem que fazer sua parte. Agora, quando há uma relação entre eles interessante e o consórcio vem e consolida isso tudo, a experiência não pode ser melhor. E na área do resíduo, como foi falado aí, a própria lei 12.305, artigo 8º, inciso 19, dizia isso, solução consorciada, porque a gente vai ter um impacto ambiental só, né? A senhora que é engenheira sanitarista sabe melhor que eu sobre isso. O impacto ambiental só, nós vamos ter uma concentração de grande escala, porque a empresa privada, de repente, não vem aqui por um valor baixo para pegar lá pouca tonelagem, mas vem para pegar bastante, então, porque a gente tem uma escala maior. Então, isso é fundamental para um arranjo, né, que a gente tem. Tanto é que no mundo afora a gente tem diversos exemplos de aterros regionais, nos Estados Unidos, mesmo como eu falei, aterros regionais, então a gente tem tudo que é para otimizar a gestão, é muito favorável, é um princípio fundamental para termos êxito, né, cuidar melhor da nossa gestão. É isso. Ok. Cláudio, passo para você, para que possa também fazer aqui as suas considerações, as suas indagações, se elas foram respondidas pelo Dr. Marlon, e deixo à disposição para que a gente comece aqui a fazer o fechamento da nossa webinar, né? Porque o objetivo, a gente sabe que nunca vai parar, né? As perguntas, elas sempre vêm, mas teremos novas programações, mas agora eu passo para que você faça as suas considerações finais e depois o Dr. Marlon. Bom, professora Eliana, em nome do Instituto Legal, eu quero agradecer muito a fala do Dr. Marlon, quer dizer, o conhecimento profundo que ele tem nesse consorciamento, nesses arranjos municipais para lidar com a questão do resíduos sólidos, a interrogação dele sobre a drenagem, quer dizer, essa sua palestra, doutor Marlon, me impuseram que eu tenho que estudar um pouquinho mais a legislação sobre resíduos sólidos, né? Puxa, eu vou ter que ver essa live toda de novo para rever os conceitos importantes que o senhor colocou aí para a gente como encaminhamento, né, na nossa gestão, no nosso processo aqui de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Eu acho que essas são as minhas palavras, eu não posso acrescentar nada em relação ao que o Dr. Marlon falou, só realmente a preocupação do Instituto, a preocupação, como ele falou, com as cidades, né? E o resultado final, né, de toda essa gestão complexa aí de cada categoria, né, do saneamento básico, né? Essa solução é muito complexa, né? E realmente a gente tem que avançar, né, no caminho, não sei se da cidade inteligente, mas da cidade digital, de uma cidade mais competente e profissional para lidar com essas dimensões todas do saneamento ambiental e a gente ter uma cidade mais sustentável, mais adequada, né, ao cumprimento das obrigações estabelecidas aí nesses fóruns mundiais em relação aos gases de efeito estufa, etc. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado, doutor Marlon, pela sua brilhante palestra e pela continuação dela na resposta às perguntas elaboradas pelos nossos participantes. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. O Instituto Cidade Legal está iniciando esse trabalho, né? Também nós somos parceiras dele, o Comitê de Bacia da Margem Esquerda do Rio Cuiabá. Na verdade, nós temos que ter todos esses atores envolvidos, né? E um apoiando o outro, né? Porque a questão é complexa, não tem nenhuma situação fácil, né?
e lembrar que nós temos que trazer o Estado, né, de Mato Grosso, suas secretarias, para esse processo de organização. O Ministério Público já é o nosso parceiro, o Tribunal de Contas também, né? Então, acredito que nós temos que trabalhar junto para que consigamos alavancar tudo isso, porque as questões não são simples de resolver. E eu passaria agora para o doutor Marlon fazer também suas considerações, e já agradecendo, muito esclarecedora. Com certeza vamos precisar de outros momentos para que a gente possa discutir outros pontos do marco regulatório. Também estamos aí aguardando os vetos, né, como que isso vai se dar, né? Então, tem muita coisa minha. Com certeza teremos o senhor no outro momento. Mas desde já eu agradeço. Doutor Eliana, professor Cláudio, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, pela iniciativa. E o marco regulatório, ele vai nos dar muito trabalho. Nós teremos muitas coisas ainda para discutir, muitas coisas vão ainda evoluir. A Ana tem aí, né, foi falado da Ana, né, a gente nem comentou na Ana, nossa, nem teve oportunidade de falar sobre isso, mas a Ana tem nas suas mãos aí 80 normas de referência para fazer sobre esses assuntos. Nós temos uma realidade fática brasileira extremamente diversa, então só o tempo nos dirá o que vamos fazer. Agora, o que nós temos que ter como meta é trabalhar de forma integrada, integrar as áreas jurídica, técnica, econômica, da engenharia, da arquitetura, para que tudo isso funcione de uma forma integrada, a fim de resolvermos efetivamente os problemas que nós temos no saneamento brasileiro, porque quando se fala que saneamento é saúde, não é brincadeira, não é saúde, inclusive mental. Porque quando você vai numa cidade que tem um saneamento adequado, limpa, organizada, você tem uma outra impressão em relação à sua própria experiência de vida. Diferentemente quando você vai numa cidade suja, que tem um mau cheiro, é outra situação, você quer sair de lá. Então, isso repercute diretamente no grau de satisfação social que as pessoas têm. E eu estou à disposição para outros encontros e para auxiliá-los no que for preciso. E muito obrigado. Muito obrigada, agradeço a todos os participantes, e lembrando que no dia 28 teremos uma nova webinar, e nela nós traremos a participação do movimento de catadores, então também ouvir esse importante ator nesse processo, né? Que a lei diz que os catadores, as associações e as cooperativas, ela tem que entrar nessa engrenagem, então prefeituras, indústria, nós temos que saber como otimizar, como apoiar essa categoria para que o resíduo que possa ser retirado, reciclado, né, reaproveitado, não precisa ir para os nossos aterros, né? Então, teremos na próxima semana, divulgaremos, fiquem ligados conosco, porque é um trabalho que nós estamos fazendo com muito carinho e sabemos que vamos construir o melhor plano estadual de resíduos sólidos, né, para o nosso estado. Obrigada a todos.